Salve, macumbeiros do Brasil, Guaranil! Está começando mais um Ganga Podcast 2026 e dessa vez a gente começa o ano com força total, com dois convidados, eu disse dois, não é um nem três, é dois. Dois convidados muito especiais que eu tenho muito carinho, são pessoas maravilhosas que vieram de São Paulo até o Rio de Janeiro nos estúdios do Arcanjo, senão o Ricardo me bate aqui. E estão aqui hoje no podcast para poder falar da Quimbanda Congo. Com vocês, claro que primeiro ela vai falar com vocês também, né? Salve, galera! Bom, vocês vão ver uma convidada aqui que nunca foi vista na internet, hein? Ela veio dos bastidores aqui pro nosso podcast especial. E, claro, o nosso Tata, que vai falar um pouco aqui sobre a Quimbanda Congo. Com vocês, Heron de Lúcifer e Carol! Aê, uma salva de palmas! Heron e Carol, primeiramente, muito obrigado por estarem aqui no podcast, inaugurando aí essa temporada 2026 desse programa que busca informatizar as pessoas a respeito da religião, trazer para as pessoas conhecimento para que elas possam cada vez mais se informarem e se encontrarem, né? As pessoas buscam o espiritual, muitas das vezes elas simpatizam ali, sentem um chamado para uma Quimbanda Congo, para outro tipo de vertente, e elas não têm, às vezes, muitas informações. Então, vocês são responsáveis hoje aí para poder trazer essas informações para o público, para que as pessoas cada vez mais saibam aí como é o culto, principalmente da Quimbanda Congo. E a primeira pergunta, é claro que é a mesma pergunta que eu faço para todos. Como que você foi parar na Quimbanda? Você e a Carol. Vocês foram juntos para a Quimbanda? Sim. Tá, então como é que rolou isso aí? Bom, primeiramente, um salve a todos aí que estão assistindo esse canal. Muito obrigado a você, Klaus, Trivial, por estar participando. É um prazer de estar aqui nesse podcast. Tudo começou graças à minha esposa, a Mama. Sempre. Foi graças, não né? tem jeito. Eu passava por um momento assim, meio que sem muita religião mesmo, né? Então, descrente. Era o antigo católico não praticante, né? Que é então você não é nada, porque você não está praticando, mas a gente levava aquele título, né? E aí, quando eu conheci minha esposa, ela já fazia parte da Umbanda. E com isso, depois de um tempo a gente junto, a gente se conheceu. A Carol já nasceu na Umbanda ou foi? Não, fui pra Umbanda. Eu comecei na Umbanda com 20 anos. 20 anos. Ela já estava um bom tempo na Umbanda, e aí eu, fui lá e conheci a Umbanda. E por coincidência, assim, lembrando que tem Umbanda e Umbanda, né? Tem Umbandas que não realizam corte, na que a gente faz parte, né? Tem lá sacralizações, não com frequência, igual a gente está acostumado. É como um louco. Não, é que o pessoal antigamente falava muito Umbandé, né? Umbandé, né? Ah, Trabalhava no santo na Umbanda, acaba virando santo do candomblé. Aí, mas no final do ano, assim, né? Teve os cortes ali, as sacralizações para os Exus e Pombogiras da casa, e eu, por sorte, fui participar desse dia. Aí eu sentei lá, olhei, falei, caramba, meu, como é que um espírito que fuma e bebe vai me mudar minha vida, vai me dar um conselho? Já eu cheguei assim preconceituoso, mas não. Mas tu não fuma nem bebe? Fumo e bebo. Mas aí que tá. Mas incorporado ou fora? Entendi. Tá. Só a gente pode. Aí eu tinha esse pensamento. Entendi. Eu falei, peraí, deixa eu ver. Mas assim, gostei, mas eu tinha essa questão, né? Aquele preconceito que tá enraizado, né? Graças aos outros cultos que a gente tem, mas não culpando só o culto, né? Porque é muito fácil a gente culpar o externo e o interno, né? Ah, não, a culpa é sempre do outro, né? Ah, minha vida não cresceu porque foi o sacerdote que fez tal coisa. Não. Mas aí o que acontece? Na hora que a gente deu início a essa caminhada dentro da Umbanda, na hora que eu olhei, eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Mas o Exu veio, me ofereceu uma bebida, provei, fiz os meus pedidos, dali fui embora, né? Dali comecei a ir novamente, aí conheci os outros espíritos da casa, mas eu comecei a me ligar mais em Exu e Pombogira. Foi aí que foi depois de um tempo que eu fui pra Quimbanda mesmo, né? Que eu falei, meu, eu vou gostar.
Aí sabe que quando você tem ainda aquele preconceito? Caramba, mas será que não é coisa do diabo, meu? Será que não é errado? Não, é do diabo, a Quimbanda é do diabo. Eu já pensava, pô, você é do diabo. Aí ainda falei, Carol, vamos pra lá, vamos pra Quimbanda. Mas isso ainda demorou, esse processo demorou mais ou menos quase 2 anos, né? Mas basicamente meu início na espiritualidade mesmo e na Umbanda foi Foi a base. Foi a base. Na época, no começo de 2015, isso tudo. Legal, legal, legal. E aí depois tu foi pro Japão, foi nesse período? Foi. Mas tu foi antes de ser da Quimbanda ou foi da Umbanda ainda? Foi antes de ser da Quimbanda, né? Foi depois de mais o quê? 1 ano, mais ou menos, no Japão, 1 ano e meio, não lembro ao certo. Foi aí que eu gostei da Quimbanda. Realmente eu tive certeza. Mas você conheceu a Quimbanda No Brasil. no Brasil? No Brasil. E Mas lá no não tinha Japão- tocado em nenhum No Japão não pé tem de Quimbanda, Não, lá não tem. mas tem muito Umbanda. Hoje eu acredito que possa ter. Na época que eu estava, não tinha. Então, assim, pode ser que alguém esteja assistindo aqui e falar, mas eu era, tudo bem. Mas, assim, Sim. na internet mesmo, Não tinha muito. pessoa que não tinha nenhuma divulgando mesmo. Agora, Umbanda tem bastante, principalmente Guma, Nagoya, as grandes metrópoles, lugares onde tem uma maior quantidade, uma comunidade maior de brasileiros, né? Tem Umbanda. Tanto que no Japão é a maior comunidade de brasileiros que tem no exterior. São mais de 300 mil brasileiros. Então, tem muita gente da Umbanda. A Umbanda é muito grande. Legal, O né? Candomblé tinha... que eu conhecia era uma casa lá, mas eu sabia que tinha 2, né? Agora, a Quimbanda mesmo, não. Mas eu conheci como a Quimbanda através do Japão, se no Japão não tinha. Por quê? Era a distância. Mas aí a pessoa vai falar, você praticava Quimbanda à distância? Não, não é assim. Primeiro a gente tinha um estudo à distância. Sim, sim. E aí teve aqueles ensinamentos, olha, você pode trazer esse Exu, essa pombogira para sua vida e você vai começar a cultuar. Aquela forma básica, um copo de cachaça, um Tipo uma charuto. mentoria, né? Firmando, Isso, uma né? mentoria. Firmando a Tinha os energia. Né? estudos, de uma mentoria mesmo, os estudos do final de semana, Sim. e assim, até, claro, a gente depois ir para o Brasil mesmo, Sim. se iniciar presencialmente, receber nossos assentamentos, os pactos, tudo certinho. Logo depois disso, você se iniciou na Quimbanda Luciferiana. Foi a primeira vertente que você Sim. adquiriu, né? Uhum, sim, foi ela mesma. E qual que é hoje a principal diferença que você vê entre a Quimbanda Luciferiana e a Quimbanda Congo? A principal diferença é que eu falo muito aquela palavra ancestral. Mas não é que você está cultuando realmente ali o seu avô, o seu pai. Mas você trabalha com aqueles poderosos bruxos e feiticeiros ancestrais que você tem e da sua linhagem também que você traz para dentro da sua casa. Já na Quimbanda Luciferiana, você pode ter um Exu que foi um tataravô seu? Tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Exu e Pombogira é da classe de espíritos Quilundu, seria uma outra classificação de espíritos, mas em alguns salvos raros casos tem pessoas que trazem seus parentes. Dentro da Quimbanda Congo, quando a gente fala de ancestralidade, você traz aquele resgate. Então, por quê? Um assentamento, na maioria das Quimbandas, tá? Ele é um Exu que nasce ali. E dentro da Congo, não é um? Não. Um Exu vai ser o principal, vai ser o dono ali, a energia que vai predominar aqui. Mas é um ponto de força onde você traz todos aqueles espíritos. E você, um exemplo, na Quimbanda Luciferiana você vai ter os maiorais. Maioral Beelzebub, Belial, Astarote, vai ter a energia de Maioral Lucifer, não como a divindade Lúcifer, tá? Muita gente, né, eu respeito a opinião de cada um, mas aqui em Quimbanda Luciferiana, ela vai trabalhar com a energia dos daimons, trazendo para dentro daquela casa. Já na Congo, a gente vai trabalhar com os ancestrais e também vai trazer a força e a energia dos inquis que a gente pode trabalhar, além de ter as outras ferramentas de trabalho. Então diferente das outras Quimbandas, por exemplo, na Quimbanda Nagô, a gente tem a herança do Candomblé, Yorubá, como todas as Quimbandas, Macumba, Carioca, Cabula, mas tem ali influência do Candomblé, principalmente Candomblé Queto, né? Mas lá você não trabalha com orixá diretamente. Na Quimbanda Nagô a gente tem alguns Oguns de Honda, né? Então, algum Meji, algum Xoroque são fundamentos dentro da Quimbanda Nagô, principalmente para proteção, para corte de energias negativas e tal.
E aí agora você fala sobre a Quimbanda Congo que pode trabalhar com inquices. Como que é isso? Tem inquices dentro da Quimbanda Congo? Sim, sim. Você vai poder ter os inquices, onde você traz essa energia dentro de uma ritualística. Então você vai cuidar de uma pessoa, a partir do que você se torna um Tata Nganga, você adentra os mistérios, você traz aquela energia. E cada Nganga ou Mameto Nganga, né? Tata Nganga é um pai feiticeiro que se tornou especialista nas artes de Exu e Pombogira. Por isso que a gente chama de Tata. E tem a palavra Nganga, onde você carrega o nome dos seus ancestrais e do principal para atuar ali. Quando você trabalha junto com o Inquice, por quê? Cada Tata ou cada Mama vai ter uma afinidade maior junto com o Inquice. Por quê? Nós temos na nossa Ioa, cada pessoa nasce sobre uma Ioa. E a Ioa vai falar realmente o que você tem para sua vida e qual é o inquice que você tem mais afinidade, que você pode até se iniciar dentro desse inquice. Porém, você pode trabalhar com todos os inquices dentro da Quimbanda Congo, né? Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você deixou a Quimbanda Luciferiana ou você continua cultuando a Quimbanda Luciferiana e a Quimbanda Congo? Eu continuo cultuando as duas. Atuando mesmo para trabalhos, para cuidar das pessoas, para os consulentes e através do oráculo também, vai ser através do Vitimem Sufua, vai ser através da Quimbanda Congo realmente. A Quimbanda Luciferiana, hoje eu tenho como um culto pessoal meu mesmo. Mas se eu quiser, eu posso ali cuidar da pessoa através dela também. Só que, por afinidade, hoje a Congo é a que predomina mesmo na minha casa. Então você desmistifica o fato de que pode-se ter mais de uma quimbanda. Sim, claro. Porque as pessoas, algumas pessoas, né? A gente respeita até Uhum. o pensamento dessas pessoas, mas algumas pessoas acreditam e propagam que não se pode ter mais de um culto de quimbanda. Então você concorda que pode ter. Sim, eu concordo. Eu não vejo problema algum. Bacana. E você, Carol, concorda também? Concordo. A partir do momento que é só não misturar os cultos, tô ali, tô tocando a luciferiana, vamos fazer a luciferiana. Depois, tô fazendo a Congo, sem problema nenhum. Não tem essa... Porque senão, até então, pessoas que são iniciadas em outros cultos não poderiam se iniciar na Quimbanda, se fosse o caso, concorda? Claro. Tem pessoas que são iniciadas no Ifá, são iniciadas na Quimbanda, tem pessoas que são pactuadas no luciferianismo, e por assim em diante. Então, no caso, não poderia, concorda? Se você fez um culto na sua vida, então quer dizer que você vai ter que manter só... Só aquele único. Não, e a Quimbanda tá ali dentro. Não deixa de ser uma Quimbanda, porém, vertentes diferentes. É bacana, eu acho muito enriquecedor você ter vários tipos de Quimbanda. Entendeu? Várias vertentes. Eu acho assim, pra mim, particularmente, eu acho que isso agrega muito. Nas nossas, vamos dizer assim, nossa faculdade verdade. espiritual, da nossa faculdade quimbandeira. Sim. Agrega, eu acho bacana. Muito bacana. Eu vi que teve na internet algumas pessoas que concordaram, normal, né? Todos os assuntos, né? Hoje em dia, cada dia mais cresce, né? São Até eu opiniões, lembro, né? Quando eu comecei a procurar sobre a Quimbanda, você via 3, 4, meia dúzia de templos. Hoje, um monte. Tá igual a Não. Igreja Universal. Não, expandiu. Não, a vejo Quimbanda nada tá na moda, mal, né? um bom trabalho, isso é bom. É legal por um lado, assim, vamos entender uma coisa. Ah, sim. São dois momentos. É legal, porque por um lado, tá desmistificando, como hoje, né? O motorista, a gente tava falando lá, né? A Verdade. Carol, inclusive, tirou muitas dúvidas do cara, muito bacana. Porque as pessoas têm uma ideia muito errada da Quimbanda. Uhum. A Quimbanda não é culto de anjo, mas também não é tudo que o nego fala. Verdade. Sobre questão de maldade, essas coisas todas. E por outro lado, é ruim porque assim, as pessoas que são de má índole e pessoas que não têm um verdadeiro axé, uma outorga, elas se aproveitam dessa carona para fazerem coisas que não estão habilitadas e ao invés de ajudar pessoas, estraga a vida das pessoas. Então isso é meio também Pra quem não conhece nada do que ele fala, a pessoa vai achar que é lei, né? complicado. Mas por que, depois da Quimbanda Luciferiana, você sentiu a necessidade, e todo mundo, né, de ter mais força, mais impulso, mais estudo, mais preparo, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais a gente suporta, melhor. Sim. Por que você escolheu a Quimbanda Congo, dentre várias outras linhas que tem hoje aí na Quimbanda?
Por que eu procurei? Porque ela tinha algo diferente que eu não via nas outras. Lembrando aqui que não é pra, olha, Sim. porque eu sou da Congo, porque as outras não. Não, Porque ela tinha algo mais raiz, mais rudimentar. você Então, detectou isso. eu detectei isso. Eu vi, assim, aquelas empacamentos, aquelas coisas bonito, mais né? rudimentares. Então, assim, É bonito. você fala, meu, isso aqui Aquele parece... chapéu do Enganga É. também é bonito, tem- né? A Fica... iniciação na Congo é bonita. É diferente, é muito bonita. Aquelas pinturas, Então, né? A Aí eu vi particularidade aquela dessa coisa Kushikama, rudimentar aquele é negócio bacana meio mesmo. tribal assim, falei, meu, isso daqui é diferente, eu quero, né? Então, todas essas coisas me chamavam muita atenção, sabe? De novo, tem muita gente que fala, tem aquela guia bonitinha. Não, eu gostava daquela guia com um bicho pendurado, com um bilongo, um negócio amarrado, uma coisa bem que as pessoas não gostam, né? Então eu falei, meu, isso daqui eu vejo energia, magia. Não Legal. que o outro não tenha. Não, Mas é a sim, minha são visão, vertentes. claro. Não, e é isso, é afinidade. E realmente a Quimbanda Com é uma Quimbanda muito bonita. É uma Quimbanda que traz e resgata os verdadeiros Quimbandas lá, se você vê como eram, né? É muito Verdade. bacana isso aí. Agora fala o que é bilongo pra galera. Você falou de bilongo. O que é bilongo? É verdade, né? É fácil. Bilongo é uma magia, né? Outro dia até falei no canal sobre Inquice, né? A pessoa falou assim, mas Inquice não tem que ter um espírito. Se você procura o significado real da palavra, você vai entender. Então, Inquice, quando você pega da etimologia da palavra, ele vai ser o quê? Ele significa remédio, medicina. Então, tem Inquice que ele faz através de uma trouxinha que a pessoa usa para limpar uma dor que ela tem, uma enfermidade. Então, por exemplo... Peraí. Inquice. Explica melhor pra galera isso aí, por favor. O Inquice que todo mundo tem ideia, quem tá fora de culto de Inquice, é que o Inquice é como os assentamentos de orixá e tudo mais. Então pode ser feito em quices pequenininhos? Como é que é isso aí? A gente não utiliza essa palavra inquice em si, porque quando você fala de inquice, a pessoa já vai imaginar realmente um orixá. Mas se você puxa pela palavra mesmo, significa remédio, medicina. Então, o Inganga, nos primórdios, ele realizava diversos tipos de medicinas, que para nós eles não iam falar a palavra medicina, eles iam usar inquice. Porém, quando eu estava falando de bilongo, é um punhado de quê? Vai ter elemento mineral, vegetal e animal, onde você usa para, um exemplo, até que eu não tenho um aqui, tinha um bem pequenininho para colocar no bolso, na bolsa, outro eu tenho no meu carro, que é o quê? Evitar assalto, briga, intriga. Mas tem um espírito ali? Sim. Mas não um espírito igual, por exemplo, um inconde. Sim. Onde tem um espírito de uma pessoa Consciente, mesmo ali, uma uma consciência, como se fosse um ser humano, Sim. com as suas limitações, é claro, né? Porque, assim, o Exu Pombogira, ele... Sim. se eu quiser fazer um trabalho para você, eu faço. Se eu vou me zangar com você, eu me zango. Não que esse espírito não possa se zangar, mas ele tem a consciência. Já o bilongo, ele não tem aquela consciência. Então, é como se você pegasse uma arma. Olha, eu criei essa arma, a única função dela é atirar. Então, eu posso atirar onde eu quiser, mas a intenção dela é, né? Não sei se pode falar isso no podcast, mas é cancelar um CPF. Sim. Já esse bilongo, então você cria essa medicina para algo. É um punhado de linhas onde vai ter um búzio. E aí você tem que sacralizar para que dê vida nele. E aí vai ter diversos tipos de bilongos. Legal. Entendeu? Uma espécie de amuleto, então, né? Sim. Legal, interessante. Mas com elementos minerais e vegetais ali. E também com a intenção do Inganga. Porque tudo que o Inganga professa em cima daquele bilongo, aquilo deve acontecer. Então ele não vai mudar de ideia, ele não tem uma consciência, não é espírito, mas quando você fala de espírito, pode até ser considerado, mas é não um espírito animado de um ser humano, mas nasce uma energia. Então por isso que a gente ainda fala, aquilo pode ser um inquice realmente. Que na verdade é uma energia primitiva. Não nasceu, aquele espírito não nasceu. Então é que nem, vamos dizer assim, o espírito que vive nas margens do rio, o espírito que vive nas pedras. Então, também envolve aquela questão do inquice, ele também é um poder manifestado da natureza. Então, ele tem para várias finalidades, não somente para a parte negativa, tem o inquice da prosperidade, inquice, que nem o Tata acabou de mencionar, para questões de doença, saúde. Então, tem para várias finalidades, e é uma ferramenta, assim, muito, muito boa, né? Vamos dizer assim, porque tem certos tipos de pessoas que
não está acostumada a fazer um ritual, a fazer aquele rito, né? Um rito de Saculu-Pemba, porque, né, pessoas que não são do culto, às vezes acaba chocando. Então, ó, aqui, ó, esse inquicezinho. Então, ó, esse bilongozinho, né? Essa magiazinha. É uma vida, forma né? mais... Sim. Mas ele tem vida. Sim. A pedra É um tem elemento, vida. né, da Um elemento. A natureza. planta tem vida. Então, a gente Tem enxerga isso, onde você Legal. monta uma alquimia ali, você professa e aquilo ajuda você, né? Legal. E essa questão do enquiste da prosperidade, quem é o enquiste da prosperidade dentro da Congo e qual é claro que a finalidade é a prosperidade, mas como que você trabalha com ele? Olha, você poderia montar um inquice ou montar um bilongo para essa questão, uma medicina, uma magia, até em formato de sabão, não ser Dudu. Ou você também, vamos dizer, para que todo mundo conheça, Nzila, como se fosse... Eu não gosto de comparar muito, mas é como se fosse o Orixá Exu. Sim. Nzila é o caminho, Exu é caminho, então assim, acho que não teria uma outra opção de eu trazer essa comparação dessa melhor forma. Então você entende que Nzila você precisa de caminho, você precisa de dinâmica na vida. Às vezes a pessoa está estagnada. E Nzila traz isso. Nós chamamos de Nzila, Kongunzila, Mavili. Essa é força motriz, né? Onde a gente entende que existem os 4 Nzila Kongos primordiais. Então, dentro da Dikenga, aonde você entende que ali é onde traz o caminho, a direção para a vida do ser humano. E às vezes a pessoa está com a falta dessa energia. E onde mora Nzila? Em todas as encruzilhadas, em todos os caminhos. Que aí a pessoa vai fazer muita Que é alusão a bacana Exu também a questão do cambiar, né? Que também é um inquice, o Também. cambiar. Tem um exemplo, tem o cambiar. O cambiar é um inquice que ele busca algo, né? Então você coloca ele de frente à sua kushikami e você pede para ele, eu tô precisando de dinheiro, tô precisando de cliente, tô precisando de movimento, eu preciso que pessoas venham me procurar. Mas e eu não sou sacerdote, como que eu vou fazer? Você é vendedor, você tá na sua loja, cambiar, vai buscar cambiar. E você vai fazendo seus acordos com ele também. O cambiar pode ser uma espécie de bilongo também? Sim, uma outra classificação. E o cambiar ele é muito eficiente. Agora, para o público ficar claro, só iniciados é quem pode deter a custódia desses inquices, ou uma pessoa pode, por exemplo, Heron, eu vi lá no podcast, lá com o Cláudio, você falando, eu queria um da prosperidade. Ele pode te encomendar e ele ter isso? Pode. Não é Ter um exclusivo para cambiar, iniciados. um bilongo, não. Inclusive tem um cliente nosso que ele tem, porque ele tem uma empresa, né? Não vamos divulgar nada aqui, né? Vamos manter o sigilo do nosso cliente, né? A intimidade dele. Ele tem o cambiar, ele pede, quando realiza, depois de um certo tempo, ele manda pra gente, porque, querendo ou não, quem sacraliza é somente iniciado. Só iniciado. A gente sacraliza e falou, atendeu, eu pedi isso e aquilo pra ele. Atendeu. Ele manda pro Tata, aí o Tata sacraliza, armamento segura, pro Tata sacralizar, armamento limpa tudo pro Tata. Deixa eu falar uma coisa, eu tô falando aqui, a gente falou aqui com a Carol, o seguinte, a Carol, ela é o braço direito do Heron, né? E ela Verdade. é como a Trivia aqui, né? São os dois lado a lado, né? Isso é muito bacana. Eu falei para ela assim, Carol, você tem que aparecer mais nos podcasts aí, nas redes com o Heron, porque você também tem um conhecimento incrível e você representa muito bem a força feminina, né? Então, se você concorda comigo, escreve embaixo aí para mais Carol aí, isso aí, pessoal. embaixo do vídeo aí, viu, galera? Vamos tirar ela do anonimato. Vamos embora, vamos fazer ela aparecer vai. mais. Área do bruxo, eu sou a do bruxo. É a primeira vez. Fui de reportagem, primeira vez que a Carol tá com a gente aí, com essa honra pra gente aí. Bom, lembrando aí, pessoal, que o Ganga Podcast 2026 tem aí o oferecimento e o patrocínio da Quimbanda Árvore Negra, a nossa casa de Quimbanda, nosso templo de Quimbanda, do Templo Ordo Intellectus Lux, que é o templo nosso também luciferiano. Bom, e também da Black Tree Árvore Negra, que é o nosso coven de bruxaria. O que é a Imbinga? Vamos lá. Imbinga tem o significado de chifre, aonde o chifre, o primeiro significado dele é trazer direção, né? É trazer poder. Mais uma vez, desmistificando o diabolismo. Quando você utiliza disso, você tem que pegar um animal específico. Então, existem vários tipos de imbinga. Aonde vai, as pessoas que não conhecem, quando a gente fala o Dudu,
É aquele sabão da costa africana preto, onde você vai fazer uma mistura de algumas ervas e alguns elementos minerais, vegetais e animais também, onde vão ser levantadas algumas rezas professadas pelo Inganga, né? Porque quando você se torna um Inganga, é igual a gente estava falando agora anteriormente, você pode trabalhar e você pode também criar as suas medicinas mágicas. Como a gente estava falando do bilongo de proteção, como a gente estava falando das outras magias. E também recapitulando sobre, eu não falei sobre o cambiar, uma coisa importante. Ele tem a função de trazer para você o dinheiro, mas de prender também ele na sua vida. Muita gente ganha o dinheiro, mas perde. Então, uma serpente, ela pega e ela agarra até que ela sufoque, ela mate. E o cambiar, ele tem essa função. Ele agarra o dinheiro. Mas é assim, não é fórmula mágica, tá? Ó, você vai comprar um cambiar, os seus problemas acabaram. Não. Ele traz para você. Muita gente acaba fazendo assim, olha, que legal, ganhei R$500. Estourei o pneu do carro, gastei 400. Aí ganhou 1.000, perde. O cambiar, ele traz essa função para aquilo não se perder na sua vida. Isso que é muito importante. E aí, Binga, onde que vem nisso? Ela traz poder e direção. Se pro animal ele guerreia, ele briga, e ele traz a direção para ele ter um norte também, não é só simplesmente, né, a luta do animal, mas também a força que ele tem, aonde ele também tem o seu respeito. Então, Inganga utiliza-se dessa imbinga para dar direção e força na sua fala. E aí vai ter as imbigas para a maldição. Então, qual que é a diferença? Ah, por exemplo, você fez o ritual negativo. O Inganga vai utilizar dessa imbinga. Então, é como se o pedido dele fosse professado 3 vezes, 50 vezes, com força isso, né? E quando é para prosperidade, também você pode utilizar num oráculo, você pode utilizar pedindo dinheiro, pedindo cliente, pedindo saúde, e vai da direção. É claro, não é uma que faz tudo. Existe uma que tem a função que ela é neutra, não é para positivo nem negativo, mas ela traz força na sua palavra. Mas não tem tanta força igual uma direcionada a só uma questão, entendeu? Entendi. Então, ela é diferente daquilo que você estava falando, porque um só funciona para uma coisa. Sim. E já essa neutra funciona para várias. Para várias coisas. Mas não vai ter tanta força, mas ela amplifica a sua fala. Porque o Inganga, quando você faz os seus pactos, você tem as suas magias que são implantadas no seu corpo, você já vai ter força. E quando você utiliza dessa ferramenta, você tem muito mais força. Então é desta maneira que o Inganga encontrou, né? E é por isso que eu falo, olha, elementos, vegetais, minerais, porque era o que o Inganga via. Então ele viu um animal, ele falava, aquilo ali eu posso utilizar. Ele viu um elemento, falou, essa erva aqui, ela tem tal função na natureza. Então isso vai poder propagar nessa medicina. E aí é algo que também deu resultado. Porque não adianta você também, eu acho que, então já que o bruxeirão falou, eu vou fazer isso, então eu vou criar. Você não é iniciado, você não tem poder na sua fala, você não tem axé nas suas mãos, então não vai adiantar fazer e também fazer da cabeça. Né? Porque tem que nascer algo ali também. Sim. Né? É a mesma coisa do bilongo de proteção, nasce-se um espírito. Não vai ter um homem na imbinga, mas vai ter um espírito que vai responder, entendeu? E aquilo vai dar força. Uma magia primitiva, assim como uma planta, ela tem uma vida lá. Sim. Ela não conversa com você, mas ela tá viva. O Tata passa o poder, o axé, né? Para aquele ser, né? Você pega aquela alquimia, você multiplica e aquilo se transforma no mundo espiritual. Multiplicando, misticamente falando, né? Legal mesmo. A palavra tem poder? Muito, muito, muito. E como que isso é canalizado na Kimono Congo? Através de tudo que é professado. É a mesma coisa, um Exu. Exu Caveira tem força? Lógico, ele tem o nome dele. Ele carregou aquela história. Então, dentro da Kimbanda Congo, você já começa com um poder através do seu nome. O seu nome de nascimento já tem muito poder, as palavras que você professa muito mais, porque você já começa carregando o nome do seu ancestral. Então você tem um poder muito grande. E também as cobranças também. O ônus e bônus, né? Eu acho que só tem bônus, mano. Eu também.
E qual que é o sistema oracular que a Quimbanda Congo se utiliza? Ou quais? Através da geomancia, né? Não deixa de ser um oráculo de geomancia, onde vai ter o Vititi Mensufua, que é o oráculo de ossos da Quimbanda Congo, onde através é um oráculo com ossos, pedras, metais, conchas. Metais não, perdão, metal não vai ter. Então vai ser pedra, concha, vai ter um cristal, que vai ter uma função, vai ter um pedaço de caco e vai ter um pedaço de osso. E através deste oráculo, a gente fala sobre o passado, o presente e o futuro da sua vida e traz orientações. Se você tem alguma maldição familiar, doenças, problemas familiares, financeiros, tudo que está passando ali na vida da pessoa e certas coisas que ela deve evitar. Mas eu não tenho dinheiro para fazer um ritual. Para que eu vou fazer um oráculo? O oráculo ele tem um poder muito grande, principalmente o Vititi Mensufua, porque eu falo para as pessoas, ele não vai substituir um ritual que a pessoa precisa, mas ele tem uma função espiritual que ele limpa um pouco a pessoa através não só do peso das palavras, né, a gente volta naquele assunto, dos pesos das palavras que eu, como Inganga, ou qualquer outro Inganga que estiver jogando ali, oraculando, para o consulente vai professar, e através das coisas que ela deve não fazer, porque neste oráculo isso passa. Então se a pessoa fala, olha, realmente, eu precisava fazer um ritual, mas eu só de ouvir os conselhos através do Vititi Mensufua, eu consegui mudar a minha vida e meus caminhos começaram a andar. E aí eu consegui fazer o ritual, consegui fazer as outras coisas, consegui caminhar, resolver um problema que foi professado ali, que eu não estava conseguindo resolver sozinho. Então o oráculo Vititi Mensufua, ele é muito importante nessa questão também. Muito bacana, muito bacana. Só um adendo, tá? É como se misticamente, né, no próprio oráculo abrisse, né, um vórtice, automaticamente fazendo, vamos dizer assim, um mini saculupemba, um mini ebó, né? Então, automaticamente todos os problemas, né, algo sendo tragados ali naquela hora, porque tem o poder da fala do Inganga e também esse instrumento mágico, que não deixa de ser um instrumento como a Imbinga, o oráculo, são acessórios do Inganga, né? Muito legal, muito bacana. Fora esse oráculo, tem algum outro tipo de oráculo? Olha, o que eu pratico é esse mesmo, mas tem mais oráculos. Tem mais sim, oráculos que se adaptam, né? Legal. Sim. Esse é o mais comum, né? Sim, O sim. pessoal utiliza mais. Né? Legal. Vamos falar aqui um pouco sobre luciferianismo. Heron de Lúcifer. Pô, o cara tá ligando Heron de Lúcifer. Por quê? Na verdade, vamos continuar na Quimbanda. Quem são os seus Exus da Quimbanda? Vamos lá, eu trabalho com 3 Exus. Exu Lúcifer, Exu Caveira e Exu Sombra. O Exu Caveira é o mais velho, né? Que é o que aquele Exu que a gente trabalha de frente mesmo, realmente. Ele eu tenho na Congo, né? Então, o patrono da Congo na minha casa é o Exu Caveira. Mas eu também tenho o Exu Lúcifer, que eu não tenho ele assentado, mas eu trouxe essa energia dentro da Quimbanda Luciferiana e tenho assentado o Exu Sombra dentro da Quimbanda Luciferiana. Bacana. Então você é de Lúcifer 2 vezes. É. É de Lúcifer 2 vezes. Vamos falar então de luciferianismo, né? Aliás, Carol, quais são os seus Exus? Os Exus que me acompanham desde o início é o Senhor Faísca, que começou comigo na Umbanda, foi na Luciferiana também, porém o que foi assentado na Luciferiana foi a Pombagira da Figueira. E automaticamente todos migraram comigo para Congo também. Bacana, Figueira. E eu tenho o Rosa Caveira também, olha. Depois chegar em casa, a Rosa vai brigar comigo. A Rosa briga mesmo. São excelentes Exus, né? Exus maravilhosos. Bom, vamos partir para a parte do luciferianismo. O Heron de Lúcifer, para quem não sabe, o Heron também é sacerdote luciferiano. E a Carol também. Por que vocês entraram no luciferianismo? É engraçado porque a maioria dos Quimbanda tudo vai pro luciferianismo, né? Mas vamos lá. É verdade, né? Por que você entrou no luciferianismo? Antes da Quimbanda, né? Igual eu estava falando, né? Eu era o católico não praticante. E chega um momento que você tem muito desgosto na vida mesmo, né? Acho que algumas coisas também me impulsionaram a coisas do passado, né? Todo mundo carrega suas tristezas, então certas coisas eu não entendia de uma certa forma. Depois do assassinato do meu pai, que está desaparecido desde 2002,
Isso me deixou muito descrente sobre muitas coisas. Mas a gente também tem aquele erro que às vezes a gente acaba culpando uma divindade, né? E eu vivia nesse caos, né? Essa Então, revolta, né? essa revolta mesmo. Falar, meu, não tá certo, não tá certo. E aí eu falei, não cultuo nada. Até que chegou um certo momento que eu acreditava que tinha uma força, que eu trabalhava, mas não de trabalhar sem acender vela, nada. Mas que eu tinha algo que me protegia, que me cuidava. E foi dali que depois eu comecei na Quimbanda, né? E eu comecei quero cultuar Lúcifer agora. Quero conhecer essa energia. E aí foi que eu comecei a realmente me aprofundar, estudar. E aí sabe quando você sente aquele caminho de volta para casa? Você estava perdido e aí você começou a enxergar um caminho de volta para casa, onde te trouxe uma felicidade que você não sabe explicar realmente. É um sentimento muito positivo. Até que eu não entendo porque tantas pessoas entram pro luciferianismo, quer ser o trevoso, eu sou do diabo. Nada contra, tá bom. Tá tudo certo. Não tô dizendo que o culto também não tem nada de flores mesmo. O culto, o luciferianismo, ele É visceral perigoso, também. É visceral. É visceral também. E é por isso também que eu fui buscar, assim como a Quimbanda Congo, assim como a Quimbanda Luciferiana. Eu gosto muito da Umbanda, mas fui para Quimbanda por causa disso, porque eu gostava de algo mais visceral. E o luciferianismo era dessa forma. Só que aí Lúcifer começou a vir na minha vida me mostrando realmente as coisas que eu tinha que ter para me mudar, meus caminhos, né? E foram através de ações e reações diárias. Então, foi uma energia que me traz muita felicidade, sem romantismo, é claro, né? Tô dizendo que, nossa, Lúcifer é meu paizinho, às vezes a gente fala assim, Lúcifer é o pai, né? A energia do pai, porque o pai é que briga, que protege, que luta, né? É claro que também não é anjo da guarda, não. Você vai se lascar mesmo se você não cultuar direito, se não fizer sua parte. É isso mesmo. A falha tá sempre no homem mesmo, né? Mas assim, foi aí que eu falei, esse é o Deus para minha vida e não tem outra força mais quando eu me conheci através de Lúcifer, né? Então, foram muitas coisas e acontecimentos que eu não preciso nem provar, porque mudou realmente. E você falando tudo isso, eu queria te perguntar, quem é Lúcifer para você? Assim, pro Heron. Quem é Lúcifer? Lúcifer é um ponto de luz. Eu enxergo ele como uma grande inteligência. Não me perco a um arquétipo só, mas é algo que me traz uma força maior para que eu consiga me entender sobre os meus erros, sobre as minhas coisas, aonde eu me torno meu próprio Deus, igual eu sempre falo, né? Sou a centelha divina do todo, do Pai, da força maior. Então, Lúcifer, eu entendo ele como um patrono, entendo como uma força masculina, não enxergo ele como um anjo, né? Às vezes a gente usa uma frase ou outra, mas eu tenho uma visão minha mesmo, apesar de ser uma inteligência, como uma força demoníaca mesmo. Naquela pior maneira que você vê e você se encontra, mas é essa forma que me traz felicidade. Porque Lúcifer, ele pode se manifestar como você acreditar. Eu acredito que é a mesma coisa de Exu. Se você imaginar que seu Exu é aquela coisa monstruosa, ele vai ser. Se você achar que é aquele Lorde, pode ser que ele seja ou não. Nem todos dão essa sorte também, né? Qual foi a experiência mais sinistra e talvez a melhor experiência que você teve aí com essas forças? Olha, foi no Japão. A minha primeira invocação, né? Eu tô lá no oráculo, né? A primeira sempre é traumática. Sabe quando você sente que vai ter um infarto? Nunca tive um infarto, mas é como se eu tivesse tido um infarto. Vamos lá. Subiu uma pressão tão grande aqui assim, meu rosto ficou vermelho, a nossa veia aqui, parecia que o cantor de escola de samba, vermelho assim. Falei, nossa, eu vou infartar. Falei assim, fiz assim, nessa eu pensei que... Aí depois o oráculo abriu. Quando você está fazendo a invocação, né, do oráculo, eu falei, isso daqui não é brincadeira. Só que aí, para todo mundo que está assistindo, e lá na frente vai lembrar do que eu estou falando aqui, que vai acontecer com ela a mesma coisa. Por quê? No início, né, é sempre assim, não para todos, mas ela vem uma energia muito forte, depois ela vai sendo cada vez mais sutil. E aí é um exemplo, a cada 6 meses você vai ter um negócio.
Porque às vezes as pessoas estão acostumadas assim, é um show do Harry Potter, tem que ter fogos, tem que aparecer o demônio. E não, você vai estar fazendo um negócio sutil, a vela não vai continuar pequenininha, e aí as coisas vão acontecer. Porém, mas a experiência pior que eu tive foi essa. Teve umas outras também, mas essa foi a pior de todas. Eu pensei que eu ia infartar realmente, né? A energia é muito Um baque. densa, muito forte, né? E a Carol é luciferiana também? E Luciferiana de carteirinha. é mesmo? E como é que isso aí? Foi ele que te influenciou? Como é que foi isso aí, Carol? Foi influência do Tata. Ele começou a falar bastante sobre o luciferianismo, né? E na época ele tinha, inclusive, ele se pactou primeiro, né? E também fez o sacerdócio dele e tudo. Eu olhava assim, eu achava meio diferente, né? Eu falava, nossa, mas porque não é um culto de possessão, né? Diferente da Quimbanda, né? Diferente, né, das outras vertentes, assim. Eu falava, nossa, mas que estranho, mas como é que a gente vai entender, né, tal. Aí foi que eu peguei, assim, dentro da minha analogia, dos meus estudos que eu fiz, eu falei assim, não, é diferente. O Tata é um luciferiano já de berço. Já eu comecei a me afinizar com a força, né? Comecei a estudar, porque é muito estudo, né? É muito estudo. É muito estudo. Eu falei assim, não, eu sou uma luciferiana por afinidade. Comecei no começo assim, bem devagarzinho. Aí eu falei assim, e aí, né? Tem que se pactuar, como é que vai ser, né? Querendo ou não, em casa quem acaba cuidando de tudo sou eu. Quem vai mexer no altar, quem vai fazer a manutenção, etc. Eu falei, né? Tipo, bem... Aí começou. Aí eu fiz a minha primeira pactuação. Aí o mistério, ele se revelou de uma maneira, assim, muito sutil. Muito, vamos dizer assim, muito legal pra mim, né? Eu não tive essas experiências traumáticas. Aí, em seguida, fiz também minha pactuação, minha segunda mão, minha mão de sacerdócio, tudo. E sempre o luciferianismo pra mim. Hoje eu falo pra todos, não que eu não sou quimbandeira, não que eu não gosto da quimbanda luciferiana, nem da quimbanda congo, mas eu falo, o luciferianismo pra mim, eu falo assim, questão pessoal mesmo, questão de equilíbrio, pra mim foi o divisor de águas. Eu falo assim que ele já era um luciferiano de berço, eu fui me afinizando, então eu virei uma luciferiana por afinidade. E hoje, assim, o culto, assim, é aquele culto que sempre a gente tem um culto que a gente tem um carinho a mais ali. Então, é o culto que eu mais, assim, guardo ali no cantinho, que é só meu. Bacana. É uma devocional, né, própria, né? É. Que traz muito resultado, né, para a vida da pessoa que realmente tem comprometimento com essas forças. Nossa, né? o resultado é maravilhoso. São resultados instantâneos, é verdade. Ô, Heron, você tem, pegando esse gancho do luciferianismo, você pratica goécia também, que não tem a ver diretamente, mas você pratica goécia? Não pratico goécia, tá? Mas eu tenho algumas ferramentas que as pessoas utilizam-se na goécia. Por exemplo, o triângulo de manifestação, só que eu trabalho através do luciferianismo de forma harmônica, né? Então, assim, não tenho nada contra, eu vejo que é um sistema que dá muito bom, é muito eficaz, né? Mas também dá muito ruim, você não Mas sabe. também dá muito ruim, entendeu? Mas também dá muito ruim. E eu, particularmente, não consigo... Eu consigo trabalhar de forma harmônica, eu não consigo, e eu também não acredito que você vai afrontar um demônio, você vai fazer tal coisa, senão isso vai acontecer. Aí você vai Eu acho uma forma um pouco ríspida e perigosa. Então, assim, pra que eu vou correr risco se eu consigo trabalhar de forma harmônica? Eu me dou muito bem com as questões, né? Então, eu me dou muito bem com as energias de Lúcifer. Então, eu gosto de algumas ferramentas que eu acho que intensificam o ritual, mas não que eu utilizo daquilo como um poder para querer coagir, sair ali, né? Coagir é a melhor palavra mesmo. Talvez esse seja um dos grandes defeitos, né, do sistema salomônico, porque o grande segredo da goécia, do Grimório Verum, onde está o Lúcifer com os demônios reais, é o seguinte: existem espíritos e espíritos. O que eu quero dizer? Existem pessoas e pessoas. Então, por exemplo, a Carol tem um jeito, você tem outro, você tem seu limite, ela tem o dela, ela sorri mais, talvez você não, talvez você mais, ela não. Os espíritos são a mesma coisa. Então, existem espíritos muito hostis que não gostam de serem incomodados. Isso na goécia, isso no Grimório Verum. E existem espíritos que são mais abertos a relacionamento com humanos, porque na verdade eles enxergam a gente como merda nenhuma.
Essa é a verdade. Isso é fato. E aí o que acontece? Os caras querem chamar, às vezes, espíritos muito, mas muito hostis. Aí o resultado dá ruim. Mas espíritos mais amigáveis, por exemplo, na Goiás a gente fala de Orobas. Pô, tranquilão chamar ele. Citri, mais ou menos. Não tão legalzão, mas também não é um... Agora tu vai chamar, por exemplo, Fufur, já é mais perigoso. Então, existe espíritos e espíritos. No Grimório Velho, da mesma forma. Então, essa questão aí, que a pessoa às vezes se dá muito mal, se dá muito bem, vem muito dessas escolhas também. Porque os daimons, eles basicamente podem fazer qualquer coisa. Esses catálogos que tem no Dr. Hood, esse catálogo que tem no Grande Grimório, Dragon Rouge, não sei o que. Cara, eles só são pequenas coisas que foram cabalisticamente divididas como uma função principal, mas na verdade eles fazem tudo. Todos eles fazem tudo o que você pedir, o que você acordar. É igual o livro de São Cipriano, né? A pessoa acha que vai comprar e, na verdade, aquilo ali é só para inglês ver mesmo, realmente, né? Vai ter coisas boas, mas as pessoas não vão saber codificar aonde que está ali é o real significado para ela conseguir ter a atuação exata daquela magia e dar certo, né? E difícil de fazer, né? Difícil. Porque, pô, tem coisa no livro de São Cipriano que, porra, você fica assim, cara, como é que eu vou Um arrumar galho isso aqui, cortado cara? às 6 horas da manhã. Pô. É o mais fácil. Uma ovelha que nunca foi. Eu esqueci de perguntar uma coisa da Quimbanda, que foi o seguinte. As linhas de Quimbanda tradicionais, elas têm um patrono. Então, Quimbanda Nagojererê, Quimbanda Marei, Exu Rei, das Sete Cruzadas, a Quimbanda Mussurumi Kaminaloá. A Quimbanda Congo tem um patrono? Não. Não tem. Lembrando Todos são que protagonistas. todos são protagonistas. Legal. Então, se você já tiver um Exu e ele aceitar, ele pode se apresentar, ou pode se apresentar um novo Exu, caso a pessoa nunca... O novo Exu, no caso, a pessoa nunca trabalhou com Quimbanda nenhuma, ela não conhece a entidade dela. Nesses casos, sim. Mas não existe um Exu, o patrono. Só existe o patrono da Kunda. Mas não... Kunda, assentamento, tá, pessoal? Mas não existe um patrono da Quimbanda Congo, não. Que é o patriarca ali, né? Do que foi me passado e do que eu propago, tá? Porque Sim. a Quimbanda Congo hoje, ela tem outras famílias, né? Então vai ter ramificações. Então pode ser que alguém esteja numa família de Quimbanda Congo e fale, ah, não. Então na nossa, não. Não tem. E a questão do maioral de todos os infernos é visto dentro da Quimbanda, porque na verdade a questão do maioral vem da bruxaria europeia. Isso é visto dentro da Congo, não? Ou é bem mesmo resgate do negócio ali mesmo? É visto, mas de outra maneira. De outra forma. Onde você vai ter a parte negra dos espíritos que você traz ali, através desse caos. Poderia ser maioral de todos os infernos? Poderia, mas uma visão diferente também. Até porque, quando a gente fala em diabo, também tem Cariapemba, né, que faz parte até, então é visto como diabo, a parte negra, a parte negativa. Como se, como não, Izambi a parte positiva e digamos que ele tem a parte negativa dele, assim como o ser humano. Então a gente traz esse resgate, mas não negativo por ser ruim, mas negativo pela sua própria energia de caos. Não deixa de ser uma religião no caminho da mão esquerda, não é da mão direita. A Quimbanda Congo não é. Bacana. Nem na sua essência. Bacana. Eu vi você falando aqui que você procura trabalhar mais a parte boa, né? E qual a sua visão de karma? Visão sobre Acho que karma. tem, que não. Eu acredito que exista, mas não para todos. Aí você diz, como assim não para todos? Por exemplo, quando você inicia dentro da Quimbanda Congo, você quebra alguns pactos do passado, você tira algumas limitações da sua vida e você realmente renasce para o novo caminho. Porém, quando você vai entender sobre karma, o karma já não te pertence quando você é iniciado. Então você vai mudar as suas ações. Mas as pessoas que não são iniciadas, elas precisam de rituais para quebrar uma maldição. E realmente, eu acredito que a nossa vida, a gente age sobre as nossas ações, sejam cargas positivas e negativas. Por exemplo, eu tenho a preferência de trabalhar realmente com o lado positivo. Faço coisas negativas? Faço e gosto muito também.
Só que eu prefiro estar no lado positivo. Por quê? O lado negativo acaba sendo muito cansativo. Até porque eu sempre falo, eu vou fazer um ritual negativo, são 2 rituais que eu faço. Um para o cliente, que ele pediu, e o outro para me limpar, porque é uma carga que fica em meu caminho. Então, uma pessoa que não é iniciada não tem esse conhecimento. Então, ela tá trazendo sempre energia negativa, porque ela brigou com o esposo, ela brigou com o patrão, ela xingou a mãe dela, e aí ela vai tendo o quê? Várias pessoas pensando negativo, ela não se limpa, ela não toma um banho de erva, e isso vai fixando na vida dela. E digamos que a mãe dela já tem um problema ancestral, e ela carrega esse problema ancestral, e isso eu enxergo como um karma. Mas não o karma que as pessoas acreditam, né? Que seria aquela coisa mais de simpatia. É igual a simpatia Tipo, que eu todo não mundo vou acredita. fazer algo ruim pra que não volte pra mim. Não volte. Mas é uma energia que você tá lidando. Então, ó, você vai trabalhar com Egum para atacar uma pessoa. Aquele Egum, ele vai fazer o quê? Ele vai atacar? Vai. Mas ele vai estar perto de você, que você chamou ele. Ele pode se voltar contra você se você não é iniciado. Então, aí a pessoa vai achar o quê? Que é porque ela fez o mal e tinha um policial no mundo espiritual que está punindo. Então, quem for alma boa vai para o céu, quem for alma ruim vai para o inferno. E não existe isso. É uma ilusão ali que conforta muito, né? Igual a gente falou do anjo da guarda, onde vai ter, e Exu também não é o seu anjo da guarda, não vai ser. Questão da causa e efeito. Causa e efeito. Não é que Mandacongo trabalha com Eguns também? Eguns, que eu digo, não os Exus poderosos, mas Sim. trabalha normalmente. Pode trabalhar e trabalha sim, com Eguns também, sem problema algum. Você tem uma liberdade muito A gente grande. está buscando trazer as informações, né? Para o pessoal entender o culto. É sempre bom, foi a questão que a gente estava até falando, né? A questão do Egum. É sempre bom botar um Egum para trabalhar para o seu Exu também. Então, porque com o Exu você tem aquela ligação, mas quem está tendo a ligação com o Egum diretamente não somos nós, é o Exu. Ele Então, tem a a gente força física, né? Bacana. É tipo, bota o que a gente chama de vampirismo. Isso. A gente coloca o Egum vampirizado, o Exu ali. Isso é bacana. Na Quimbanda Congo, Carol, a mama tem a mesma função do Tata? Sim, tem a mesma função. Porém, é uma carga muito mais de responsabilidade. Porque a mama, ela, que nem numa iniciação, a mama quer claramente junto com o Tata, né? Todas as decisões são tomadas em comum acordo, mas a mama que fica responsável por todos os itens da iniciação. Então, a mama fica, vamos dizer assim, responsável na questão de auxiliar o Tata, porque o Tata vai estar ali, poder da palavra, intuindo, chamando aqueles espíritos, né? Então, a mama é aquele, vamos dizer assim, o alicerce ali do Tata. Então, sem uma mama não tem iniciado, sem um Tata não tem iniciado. Ambos Conjunto. precisa para vamos dizer, o novo iniciado nascer. Então, é bem assim, vamos dizer assim, é bem legal, porque independente dos outros cultos, né, diferente de outros cultos, é só, né, o sacerdote que joga, é só o sacerdote que pode fazer o ebó, e não, na Quimbanda, mamas podem jogar. Quando elas se iniciam, ela também recebe o jogo dela, recebe a bengala, tem as duas Os poderes são iguais. Sim. Perfeitamente Iguais. Os mesmos direitos do Tata, a mama também tem. E como é visto o sagrado feminino dentro da Quimbanda Congo? Olha, pra mim, assim, eu vejo uma coisa, assim, bem libertadora, assim, e bem... Como é que fala? Porque todo mundo fala que a mulher no culto, ela sempre é mais recessiva, né? Eu vejo que as mulheres na Quimbanda Congo, elas tomam frente. Elas São empoderadas. São empoderadas, como diz, são uma porra toda, é muito bacana. Eu vejo as Não mamas... aceitam ficar embaixo, tem que ficar igual o Lenite, né? É igual o Lenite, não aceitam não. É bem bacana, é bem legal. E, querendo ou não, é mais fácil de tocar. Até, eu falo assim, até um menzó, um terreiro, é mais fácil de tocar quando os dois têm a mesma... Porque senão tem vezes que, né, aconteceu já comigo de ir em alguns lugares assim, de outras vertentes. Vê lá com o dirigente da casa. Vê lá com o sacerdote. E não. A mesma palavra minha é a palavra dele, e a palavra dele é a minha. Bacana. Tem que andar em comum acordo. Muito Bacana. sintonia, né? Sim. Existe algum Exu
por exemplo, na Quimbanda Malê nós temos 49 Exus. Então, hoje eu estou inventando 50, 51, mas não existe. São 49. Na Quimbanda Congo, existe algum Exu ou não tem algum Exu que tenha nas outras? Dentro do meu conhecimento, todos os Exus manifesta. podem se manifestar. Bacana. A gente não tem essa limitação. Legal. Bacana. Bem interessante. E existe na Quimbanda Congo, por exemplo, nas outras quimbandas, uma mulher pode ter um Exu de frente. Um homem pode ter uma pombagira de frente. Na Quimbanda Congo, isso também pode acontecer? Ou uma mulher tem que ter uma pombagira e um homem tem que ter um Exu? Não, pelo contrário. Vocês vão ter um casal. Todos os iniciados, sejam homens e mulheres, vão ter o seu casal, vai ter o seu Exu e sua pombogira. E não tem problema nenhum. O homem ter a sua pombogira de frente, a mulher ter o seu Exu de frente. Olha, meu Exu quase não incorpora. Minha forte na minha vida é pombogira. E eu sou homem, não tem problema algum. Não tem essa Vamos limitação. desmistificar isso aqui. Eu sou a prova viva. O meu frenteiro é o seu faísca. Olha aí. Quem manda na porra toda é o seu só faísca. né? Até no Neuron ele tá mandando, tá não? Você acredita? Você acredita que ele fala assim? Não, você acredita que ele fala assim? Até no Nossa, Tata. prefiro conversar com o seu Exu do que falar com você. Prefiro o seu Exu, Carol. Tu sabe que isso, cara, mas isso é incrível. Olha ele aí pra gente conversar. Cara, isso é incrível. Ela tem o Tranca-Arroz da Sete Cruzilhadas, que o cara é meu amigaço. Me dá cada conselho. Quando ela tá enchendo meu saco, cara, vou chamar o Tranca-Arroz. Não, vou incorporar. Não, vai sim, chama ele aí que eu tenho que falar com ele. Quando eu volto Eu lá fico com a lá, assim, eu fico assim olhando, um acoveteiro, né? Não, Ele te acoveta. Ele é maravilhoso, uma entidade que, assim, eu tomei ele na casa, porque foi engraçado o que aconteceu na árvore, na Nagô. Jesus lá é um reinado. Então os Exus trabalham em conjunto. Se pega para um, pega para todo mundo. E eles trabalham assim, protegem eu, ela e o moleque. Cara, todos eles são assim, trabalham em conjunto em tudo. Cara, quando ele vem, eu tomei ele como conselheiro, né? Eu busco os conselheiros nele, porque o Tranca-Arroz realmente é um grande conselheiro, é uma entidade incrível. Cara, ele, quando me dá conselhos, são conselhos assim que eu carrego pra vida. Eu me tornei um cara melhor por causa do Tranca-Arroz. Sabe? É verdade. Que ele vem e fala, não, vai por aqui, faz assim e tal. E eu fico analisando, pô. Teve um dia que ele falou assim, cara, escuta o conselho desse morto, porque esse morto gosta muito de você. Eu falei assim, pô, eu também gosto de você pra caramba. E se eu falar mais, eu vou até chorar aqui. Eu não gosto de não. Não, eu também, é isso. Ele é com Exu pica da minha galáxia, esposa. cara. Seu faísca também, tudo da minha vida. Pô, e você vai criando uma tem um história carinho que é tanta enorme. coisa, né? Todos os Exus são maravilhosos, mas a gente tem aqueles Exus que você fala, porra, cara, isso aí é foda mesmo. Muito legal. Nossa. Eu carrego ele com. Não, e às muito vezes carinho. fica os dois de tititi e ficam contra mim. Ó, tá vendo ele confirmando? É exatamente Fica isso. contra mim. Mas é um privilégio Às de vezes ele poucos fala, que a gente tem Privilégio também. de poucos. Não, ele fala assim, Carol, o senhor tem que mandar mais aqui. Eu não fiz, o senhor, eu não dei caminho pro senhor, você enganga primeiro? Então, quem manda aqui na porra toda é o senhor. Manda esse cavalo aí sossegar. Essa daqui chega assim. Pra frente. Já fico com raiva, tá? Você tem que Aí saber que você primeiro é o meu Exu. Eu pago, quem tem com você sou eu. Eu também tenho, porra. Eu trabalho pra ele também, junto, porra. Qual é? Não, Você sabe se eu pinguei um sangue lá, tu não sabe? Quem te alimenta sou eu também. Não, mas eles são maravilhosos. Ô, Tata, como é que é a questão dos reinos? Como funcionam os reinos dentro da Quimbanda Congo? Os reinos de Exu. Não vai ser diferente das outras, porque a gente vai poder trabalhar dentro de todos os reinos, porém, eu não gosto de ficar preso a reino, entendeu? Então, exemplo, se a pessoa tiver um Exu, e ela falar, olha, meu Exu vai caber dentro de um reino, mas esse Exu não tem um nome, hoje em dia todo mundo tem Exu Caveira, eu tenho Exu Caveira, tá? Então, se alguém vai falar, eu tô falando de um Exu que eu tenho. Pode vir um outro Exu que deu um nome diferente que nunca apresentou. E aí as pessoas não conhecem. Um exemplo, Exu Sapo. Hoje existe Exu Sapo mesmo. Tem pessoa que vai rir, mas joga aí no Google. Exu Sapo, procura em livros antigos.
Pombagira 7 luas, então Exu gargalhada, tem uns nomes que é estranho, então vai apresentar esse Exu. Eu não gosto de classificar as entidades dentro de reinos, mas eu gosto dos reinos, mas não gosto de ficar preso àquilo, porque senão a gente acaba limitando, mas é claro, não vai apresentar um Exu e falar, eu sou o João, não, você vai ter que se apresentar como Exu. Dentro da Quimbanda Congo não pode nascer um espírito se não for um Exu ou uma pombogira. Mas eu não fico preso a reinos. Nós trabalhamos dentro dos reinos e além dos reinos também... Os reinos tradicionais, os 7 reinos. Os 7 reinos tradicionais. Através do oráculo nós trazemos também a afinidade com algum reino que você pode ter e também com os inquices representantes regentes daquelas codas que dá dentro do seu oráculo. Coisa única da pessoa, e isso vai apresentar. É interessante. As duas energias ali. Legal. Pegando esse gancho que você falou, que eu achei bem interessante, então, se a Quimbanda Congo, ela tem igual às outras Quimbanda que um Exu só pode nascer na frente de outro Exu ou não? Vou falar um assunto polêmico, mas sim, tem que nascer dentro de uma entidade, vai nascer a outra, uma na frente da outra, testemunhando e trazendo aquela energia? Sim. Porém, dentro da Quimbanda Congo, é possível um Tata Nganga ou uma Mameto Nganga, Mama Nganga, iniciar outra pessoa através da sua empacamenço. Por que a sua empacamenço é o quê? É um chifre de poder, é um chifre de boi que vai ter as magias. Então, dentro do assentamento, vai ter quase a mesma coisa, ou algumas coisas que não tem como falar no podcast, mas vai ser um mini assentamento que você vai ter. Então, digamos que a senhora se tornou uma Mama Nganga e apareceu lá em Manaus alguém que quer se iniciar na Congo e você não tem como levar o seu assentamento. E ela também não tem como vir para cá, mas ela pagou a passagem para a senhora ir para lá. É só você levar a sua empacamenço e através dela vai ser testemunhado, você vai fazer uma prática magica nela, que através dela vai nascer o outro Exu e a outra pombogira. Essa é a energia. É a extensão, né? A extensão, mas precisa. E um adendo, tá? Que tem, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas eles iniciam na casa das pessoas, iniciam em outros lugares. Sim, não que eu não tenha templo, eu tenho o meu templo. Inclusive está em reforma também, porque não suportou, então tivemos que ampliar outro espaço atrás da piscina para poder fazer esse templo. Então as pessoas pensam, não, eles ficam, né, colocou essa questão da empaca, colocou tudo isso porque não tem um templo para iniciar e está iniciando no chão das pessoas, não. E também a gente inicia também no chão das pessoas porque tem muita questão que tem sacerdotes que é aquele negócio, tem aquela insegurança, putz, será que se eu for lá não vou roubar minha sorte, não vou fazer alguma coisa? Tem essa questão, vai jogar um pó aí, vai expulsar meu Exu, e não, é uma segurança também, a gente sempre fala, se você quiser, a gente te inicia no nosso sítio, né, se você quiser, no nosso templo, ou se você quiser, porque às vezes tem algumas particularidades que as pessoas têm compromissos, ali ela não pode sair daquela região, tem como você vir, Tata? Tem como você vir, mamãe? Perfeito, e tá tudo certo. E também pessoas que só iniciam também no seu templo, não vão para outros lugares, também tá tudo certo. Mas aí, para não usar, para que os telespectadores não pensam que estamos usando da empaca porque a gente não tem um chão, não tem um lugar para iniciar. E que não é o nosso caso. Sim. Bacana, foi legal falar isso aí. Bacana. Até porque a própria empaca, você precisa fazer um ritual. Às vezes você precisa entrar numa mata. Então, você precisa estar utilizando ela tanto para proteção, para você se conectar melhor ainda com a entidade, porque ela pode comer também. Quando a gente fala comer, é sacralizar dentro de um ritual. Então, você sacralizou, a sua empacamento, ela sacraliza naquele momento, para ela ser testemunha daquele ritual também. E mais um adendo ainda, o Kushikama, com o tempo, ela vai crescendo. No começo, você vai conseguir levar ela até dentro de uma mata. Tem essa também. Vai ter um tempo, que nem o Kushikama do Tata. O Tata já não está conseguindo levantar. Tá tendo que eu e o Tata começar a levantar a Kushikama dele juntos. E vai ter um tempo que nem os dois juntos vai conseguir. Porque ela vai crescendo conforme você vai sacralizando. Vai aumentando. A Kunda, ela leva encunhas também? O que era encunhas mesmo? As encunhas no palo são as madeiras, os palos mesmo. Sim. Leva também. Legal. No nosso caso é o Atori, né? Atori que chama.
Os atores. Vai ter os atores africanos, brasileiros. Porque tem que vai- ter aquele mix, né? Sim. A nossa Kunda, ela vai muitos pós, tanto de diversos tipos, né, de elementos minerais, vegetais, animais. Claro que lembrando aqui, né, são todos animais resgatados, que você pega um bichinho morto ali. Então, a gente fala assim, o quimbandeiro, ele é lixeiro, hein, porque ele vai sai catando tudo na rua. Não que a gente Então- pega um animalzinho de estimação de alguém e... Não. Não tem essas coisas, não. A gente não faz isso dentro da Kimbanda. As Kushicamas, ela vai ter vai ter a cabeça dos bichinhos, animais, essas coisas, mas... Na Quimbanda Conva, mas nas outras Quimbandas a gente faz sim. E se tiver uns gatos que fica pulando dentro do quintal, cagando tudo, a gente bota pra Exu comer, mano. Não tem jeito. Ao invés de botar, antigamente o pessoal botava chumbinho, né? Aham. Uma ova. A gente pega ele sim. Pega ó. ele lá, ó. E bota Já era. ele pra ser. Existe pacto dentro da Kimbanda Congo? Sim, existe. Não tem como iniciar na Kimbanda Congo sem pacto. O pacto é que traz a segurança entre você e a entidade. E o pacto faz com que você faça parte daquela família, né? Então, quando a gente estava falando agora anteriormente sobre Maior de Todos os Infernos, a gente tem a visão de Incariapemba, o diabo. Então, a nossa cosmovisão, particularmente, vai ser muito próxima das outras quimbandas também. Só que de uma visão de palavras, de destinos e de sentimentos que nós temos e visões também diferentes, similares, mas não é a mesma coisa. Lembrando, porque senão a pessoa vai falar, então Incariapemba é Maior de Todos os Infernos. Não, é uma visão parecida. Porém, você tem que ter um pacto, porque você morreu, você vai para onde? Você trabalha, pelo menos, né? Eu já disse isso até no meu canal. Todo quimbandeiro deveria pactuar-se com Exu e Pombogira para quando vier a falecer, fazer parte desta egrégora. Só que nem todos pensam assim. Uns vão automaticamente porque tem essa consciência, outras pessoas não. Mas dentro da Kimbanda Congo, sim, tem sim. E você vai fazer parte daquela egrégora ali, né? Não gosto muito de usar essa palavra egrégora, mas assim, que as pessoas vão entender melhor. Aquela família espiritual, aquela kanda que você se torna um bandoque, né? Um bandoque seria o quê? Um feiticeiro, né? Uhum. Então, aquela kanda, aquela família que você vai fazer parte, né? Sim. É que a Kimbanda Congo, ela preza muito a questão da comunidade, né? Uhum. Do seu clã, né? Porque Bacana. o Exu, o espírito, o ancestral e você, eles são as mesmas pessoas. Como assim? A diferença é que nós estamos em carne e eles estão no mundo espiritual. Mas nós não temos a diferença entre um e outro. Dentro da Kimbanda Congo é assim. Todos nós estamos apenas em estado físico, mental e espiritual. Só estamos em estados diferentes. Nós Sim, não... então, pegando esse gancho aí, você tá dizendo que é um pacto de alma. Tipo, você acolhe o espiritual e o espiritual, quando você for, te acolhe. Isso. Mas não que a sua alma agora é de Exu. Como as pessoas pensam, vem de alma para o diabo e agora o diabo... Não. Você faz ali para você ter segurança de ambas as partes. Não, vamos comprar esse copo aqui, tá bom, vamos assinar esse papel. Uhum. Então esse papel é o nosso pacto, porque se eu desistir de comprar esse copo, eu vou ter que te pagar. E Exu vai te cobrar. E aí que as pessoas entram naquela questão de pacto de alma de forma negativa, porque elas olham assim e falam assim, nossa, fulano largou aqui em banda, virou evangélico, ou qualquer outra religião, virou evangélico, e aí agora o que aconteceu com a vida dessa pessoa? Se lascou todinha. Por quê? Porque o diabo dá com uma mão, ele rouba com as 4 patas, ele toma, né, com as 4 patas, mas não é desta forma, e a pessoa acha que ela vendeu a alma, a vida dela se acabou. Você vai trabalhar com aquela entidade para que ela te auxilie, te ajude, para que você transforme muitas coisas novas na sua vida. E realmente, Exu transforma a vida da pessoa, para quem está preparado. Se não, ou vai ser a sua transformação positiva, ou vai ser a sua destruição. Então, quando você tem o entendimento de venda de alma dentro da Kimbanda, nós temos essa visão. E é claro, você tem que ter certeza se você quer se iniciar numa Kimbanda. Senão, amanhã você tá lascado. Até né? porque Exu, ele gosta de fidelidade, né? Sim. Exu, amigo fiel. Então, como Exu é fiel, ele também quer, né? Verdade, né?
A fidelidade é importante pra Exu, né? Ganhei um emprego novo, vou ganhar 5 mil reais. Tô com dó de gastar 100 reais pra comprar um uísque pra Exu. Não, vou dar esse de 20 reais pra Exu tomar. E aí, quem que é errado? Então, isso é um problema também que o ser humano tem também. Ou entra por causa de moda, né? Ou quero ser poderoso, mas poderoso pra quê? Você precisa disso? Tem pessoas que às vezes só precisavam de um ritual. Então, o pacto ele tem uma cobrança muito grande. Mas é bom para que as pessoas entendam o que é uma venda de alma ou não, né? E o que isso significa vender a sua alma, né? Bacana. Bom, esse aí foi o nosso primeiro episódio do Ganha Podcast ano 2026. Eu quero realmente agradecer a presença do Tata e da Mameto aqui, o Heron e a Carol. E como é que o pessoal acha vocês aí nas redes para iniciação, pactuações e qualquer outro tipo de trabalho da Quimbanda do Luciferianismo? Primeiramente, agradecer a você, né? Tamo junto. Klaus, Trívia, agradecer a vocês e pessoal que quer acompanhar na minha rede social, tá? Todas as mídias sociais, vai estar aí abaixo. Trabalho com Quimbanda e Luciferianismo. Eu sou o Bruxo Heron de Lúcifer, esse é o meu nome aí nas redes, como as pessoas conhecem. Realizamos rituais para iniciações, pactos dentro do Luciferianismo, pactos dentro da Quimbanda, iniciações, rituais em geral, tá? Sob sigilo absoluto, atendimento oracular através do oráculo luciferiano ou através também do oráculo Vititi Mensufo, que é o oráculo de ossos da Quimbanda Congo, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato através do meu WhatsApp, tá bom? Eu estou em São Paulo, capital, no município de Mairiporã, região serrana, tá bom? Carol, considerações? Primeiramente, agradecer, foi uma honra aqui, primeira vez, né, participar Olha, com vocês furo dois. de reportagem, né? Foi puro. Trabalhando nos bastidores pro Bruxo. Inédito. Foi inédito. Agradecer, foi uma honra mesmo. E precisar me procurar, acessa o Bruxo, que eu continuo nos bastidores. Mesmo contato aí abaixo. O mesmo contato do Bruxo, que eu continuo nos bastidores. Bacana. Trivia Maximus. Bom, quero agradecer esse casal maravilhoso. Adorei a Carol. Adorei também o Heron. Muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza foi muito conteúdo aqui, muita coisa legal passada, viu? Que vocês só encontram aqui no Ganga Podcast, que inclusive esse ano só traremos pessoas de peso pesado mesmo. É isso aí. Gratidão a todos vocês. E é isso. Bom, então é isso aí, galera. Se você gostou, dá o like, compartilha, comenta embaixo do vídeo. A gente se vê no próximo episódio aí, falando da Quimbanda Mussurumim. Fui! Valeu! Falou! Depois tem que fazer. A pergunta dele foi boa, mas a parte dele... Depois dos créditos, tem que fazer os erros. Caralho, o meu logo dessa também. Depois tem que fazer. A pergunta dele foi boa. Depois assim, opa! A cara da Carol. Aí depois vão cortar na internet, eu me gosto. Leva cortar. Eu fiz assim, opa! A cara da Carol. Aí depois... Respirar. Eu vou dar umas ideias pro Cláudio. Puta que pariu. Não, pera aí. Uma ferramenta em na... Puta que pariu. Não, pera aí. Tá engraçado. É porque o Heron fica olhando rindo, porra. Não, e o Heron fala assim, né? Ele fala assim, mas ele vai dando aquele sorriso. É, ele vai rindo, aí dá vontade de rir. Você vai entender que inquice. Puta que lá. Porra, você tá zoando, porra.